4 horas em ponto, ótima tarde para você. Nós acompanhamos aí a Santa Missa direto da Basílica de Nossa Senhora da Piedade com o Padre Daniel Marques. Eu convido você para estar conosco a partir de agora. Como todas as tardes, muitas famílias estão acompanhando o Falando de Vida. Vem você também participar com a gente. Perdoar, reconhecer e mudar. São palavras fáceis de dizer, mas às vezes difíceis, né, gente, de executar. O que podemos fazer é, a cada dia, tentar, aos poucos, melhorar em algum ponto. Então, o que eu posso fazer de diferente em minha vida hoje? O que você pode fazer de diferente na sua vida hoje? Pense nisso e vem com a gente. Falando de Vida. 4 horas, 1 minuto, ótima tarde para você. Eu sou o Zé Carlos Pioto, estamos juntos para mais um Falando de Vida. Neste primeiro dia do mês de setembro, já estamos no início de setembro, também o comecinho da primavera. Daqui a pouco tudo muda de cor, as coisas mudam e nós precisamos aprender também com a natureza. Sigamos na sintonia, que é especial, a Rádio América 107,1 e na TV Horizonte, canal 30. Hoje é segunda-feira, 1º de setembro de 2025. A cada segunda, eu tenho a companhia e a alegria de ter ao meu lado um sacerdote da nossa arquidiocese. Hoje, toda segunda, Padre Joel Carreira Júnior, reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Boa tarde, Padre Joel. Que prazer ter o senhor mais uma vez. Que alegria, bom começo de mês para o senhor também. Boa tarde, Pioto. Boa tarde a cada um de vocês que nos acompanha pela Rádio América, pela TV Horizonte. É uma alegria. Nesse primeiro dia de setembro, esse mês tão bonito, não é verdade? O mês da primavera, como o Pioto já disse, é um mês que as cores voltam, a vida volta. É muito bonito esse mês. Espero que a gente tenha uma tarde muito agradável e olha, mais uma vez digo, quero a sua participação. Portanto, mande mensagem para nós, somente escrita, por favor, pelo 31 99412 2179. 31 9412-2179. Vamos fazer uma tarde bem interativa e muito alegre. Um beijo no coração de cada um de vocês. 4 horas e 3 minutos e é com esse carisma, com esse astral, com o Padre Joel Carreira Júnior, que nós vamos juntos no Falando de Vida, lembrando que o sacramento da confissão nos exige arrependimento sincero e de coração. Então, como chegar ao pleno entendimento dos nossos erros, das nossas falhas? Como, na semana passada, começamos a falar sobre a confissão com o Padre Joel e a reconciliação, e hoje nós temos a alegria de retornar este assunto, que é um assunto de fé, não é? Para nós cristãos católicos, muito importante. Vamos falar disso e muito mais. Vamos falar, enfim, de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4 horas, 4 minutos. Você que está em casa nos acompanhando pela TV Horizonte, canal 30.1 em Belo Horizonte, na região metropolitana, fora do estado de Minas Gerais. Obrigado pela audiência. E também fora do Brasil, né? Muitos telespectadores e ouvintes estão nos acompanhando em outros continentes também. O telefone para você mandar a sua pergunta, fazer o seu pedido de oração, porque no final deste programa, Padre Joel Carreira Júnior vai proferir uma bênção para a gente, uma bênção especial. E hoje eu vi que Padre Joel trouxe uma cruz, que é uma cruz que representa muito aquilo que é da nossa fé, é a cruz de Santo Antônio, lá, né, do Santuário de Santo Antônio. Essa cruz que, com certeza absoluta, carrega um pouco também
da nossa fé, da nossa devoção, não é isso, Padre Joel? Verdade, é a cruz que nós usamos nas nossas celebrações para dar a bênção de Santo Antônio, a bênção do exorcismo. E eu vou ter muita alegria em abençoar a sua vida, sua necessidade. Ao final do nosso programa, manda seu pedido, vai mandando seu pedido de oração, porque eu sempre rezo por cada um de vocês durante a semana. Muito bem, daqui a pouquinho você vai poder visualizar essa cruz e também, a partir dela, no final do programa, receber a sua bênção. Vamos começar com a pergunta da semana passada. Padre Joel, para se confessar é preciso se arrepender de coração dos nossos pecados. Mas como então podemos reconhecer os nossos erros? E aqui a gente aproveita uma pergunta da semana passada, que nós não conseguimos responder a tempo, tamanha foi a demanda, sobre confissão, arrependimento, sobre perdão. O nome da nossa ouvinte é Cassielen, e ela pergunta o seguinte: sou aqui do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio também, da Grande BH, né, da Grande Sabará. Padre Joel, vamos fazer a nossa... Quando vamos fazer a nossa confissão? Fale um pouco da diferença entre ato de atrição e ato de contrição. Pois bem, uma prerrogativa do sacramento da confissão, para que nós possamos receber o perdão de Deus, é necessário o arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão. Agora, nós precisamos também buscar o bom arrependimento, o pleno arrependimento. Poderíamos dizer assim, o arrependimento que ele é perfeito, não imperfeito. E aí a Igreja nos ensina que nós temos como ato de confissão a atrição ou, propriamente dito, a contrição. Qual que é a diferença entre a atrição e a confissão? A contrição. A atrição é movido pelo nosso sentimento. Ela não atinge o âmago do nosso ser. Ela não vem lá de dentro como aquele gesto de um desejo profundo de mudar de vida. Mas ela nasce naquele campo da emoção que diz: olha, se eu continuar com este pecado, eu vou para o inferno. Ou se eu continuar fazendo assim, eu vou receber castigo. Tá dando para entender a diferença? Ela nasce no sentimento do medo. O medo de ser castigado, o medo de ser punido, o medo de não ser abençoado. E às vezes, infelizmente, muita gente também, eu escuto como padre no confessionário, agora por ocasião da primeira sexta-feira do mês, ou por ocasião do primeiro sábado do mês, que é uma devoção belíssima, as pessoas chegam lá e falam: padre, eu quero confessar. E eu digo: qual o motivo da sua confissão? Porque eu quero comungar. O querer comungar não é álibi para uma confissão. Porque você só quer comungar, você não quer abandonar o pecado. Então, isso é o ato de atrição que te move a buscar a confissão, tendo uma satisfação imediata para o momento que você quer. O de contrição é profundamente diferente. Esse é perfeito. Esse é perfeito. Esse atinge a alma. Esse vai lá no âmago do ser, onde você vai tomando consciência do seu erro, da sua limitação. E como eu disse no encontro passado, na segunda-feira passada, São Paulo vai dizer para nós na carta aos Romanos: o salário do pecado é a morte. E não é uma morte biológica, é a morte emocional. Quando a gente começa, então, se a gente for para o campo, por exemplo, da psicologia, todo pecado, que na psicologia não se chama pecado, pecado é uma terminologia religiosa, mas na psicologia a gente pode chamar o pecado de traumas, de medos, de ressentimentos, de realidades que não nos permite viver uma plenitude de vida, que nós carregamos as nossas fragilidades e limitações. Tudo isso tem consequência. Um ato que você faz, ele não é isolado. Ele vai produzir efeito na sua vida.
Ou, por exemplo, você está com muita raiva, você recebeu uma descarga muito grande de adrenalina. Uma vez ou outra, ok, mas imagine se você vive em estado de raiva constante. A adrenalina alta, ela vai inferir em todo o seu corpo. Ela vai trazer consequências para o seu corpo, dores de cabeça, vai trazer problemas estomacais. Percebe que o pecado, ele é a morte? Olha a sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o ato de atrição, o ato de contrição, ele de fato vem dentro do coração da gente e fala assim, olha, essa vida não é para mim. Deus me propõe algo maior e melhor. Deus me chama a uma vida de plenitude, não viver dessas migalhas da vida, de momentos de felicidade, mas ser feliz na vida, porque a felicidade não é momentos, é uma forma de viver. E eu posso ser feliz até mesmo nas minhas dificuldades. Então o ato de contrição vai lá no âmago, não quero mais, a gente muda. Tem uma palavra bonitinha em grego que diz assim, metanoia. Nós fazemos uma metanoia. O que é a metanoia? Não é muito mais do que mudar a direção, é mudar nossa mentalidade. Porque eu posso mudar a direção sem mudar a mentalidade. E eu preciso mudar a mentalidade. A mentalidade, ela se muda com a ação e com a graça do Espírito Santo. Por isso, o verdadeiro ato de contrição é uma ação do Espírito Santo em nós. Muito bom, Padre Joel, 4h11. Você que ainda está com dúvida sobre como se confessar, nós falamos aqui com o Padre Joel, ele explicou da atrição e da contrição, e a comungar em pecado, melhor não comungar, não é, Padre? Muito, porque São Paulo nos adverte na primeira carta aos Coríntios, dizendo, muitos de vocês estão... Olha que bonito, obrigado por essa pergunta, viu, Piotr? Olha, São Paulo fala assim, muitos de vocês estão doentes, muitos de vocês estão deprimidos, muitos de vocês vão à igreja e não sentem o poder da graça de Deus porque estão comungando o corpo e o sangue de Cristo em pecado. E isso é muito sério. Gente, é muito sério o assunto que a gente está abordando, principalmente nos tempos de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo, enquanto você manda a sua mensagem, a sua dúvida, pelo 994 12 2179. Com o Padre Joel Carreira Júnior, ele que é responsável pelo Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Tem muito a nos ensinar. Participe conosco, deixe-se envolver por este assunto. Você em casa ou no trabalho, com a sua família, lembre-se, nós estamos aqui para dividir, aprender, multiplicar e crescer. 4h12, intervalo rapidinho na Rádio América, para você que está nos ouvindo pelos 107,1, também pelo nosso canal do YouTube, @AméricaFM 107,1 e pelo canal da TV Horizonte, canal 30.1. Intervalo rapidinho, nós já voltamos. Quatro horas e 16 minutos, 4h16, no Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América. Vamos voltar com o assunto, gente, da confissão e também do processo de arrependimento pessoal. Se você quiser mandar uma pergunta e não quiser se identificar, também fica à vontade. 31 é o código de área, 99412 2179. Se você tem dúvida sobre ainda como se confessar, como perdoar, tem alguma coisa na sua vida que você não conseguiu desatar esses nós do arrependimento, você não se confessa, tem algum motivo pelo qual você gostaria de se confessar também, entendeu o processo de confissão que é importantíssimo para nós cristãos católicos, não é um dogma da nossa igreja, é um sacramento. E os sacramentos são leis para a nossa igreja católica. Se você não se confessa há muito tempo, por quê? Tem medo, tem vergonha? Devo me confessar com o padre? Devo me confessar em confissões comunitárias? Qual a importância de se confessar com um sacerdote?
Padre Joel Carreira Júnior está conosco, do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Padre Joel, a importância de se fazer a confissão nós já sabemos. É uma lei da nossa igreja, né? Um sacramento para quem é cristão católico. E há, logicamente, uma importância na confissão com o sacerdote também, não? Sim. Nós, cristãos católicos, nós acreditamos que o perdão ele vem através do sacerdote. Portanto, nós procuramos o sacerdote que age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Uma vez, quando eu era mais jovem, muito mais jovem, porque eu ainda sou jovem, né? Isso aqui é, como é que fala? Não sei não, é brilho, não, é um trem que eles falam que a gente branqueia, isso aqui, tá? Mas eu era jovem, Dom Serafim, pregando um retiro para nós, falando sobre confissão. E Dom Serafim falou assim, por que que Deus colocou um homem, um ser humano, frágil, pecador, para ser o ministro da reconciliação? Por que que Deus não colocou logo um anjo, que é um ser perfeito, para atender nossa confissão e para nos dar o perdão? E aí ele deu um pouquinho de silêncio para a gente pensar, depois ele disse, porque um anjo jamais iria nos entender, porque o anjo não sabe o que é o pecado. O anjo não sabe o que é uma luta que nós travamos para ser melhor, porque ele já é pleno da bondade. Olha que coisa bonita. Então, o padre, quando nos atende, é um ser humano que também precisa do perdão de Deus. Eu, Padre Joel, atendo mais ou menos em torno aí de 40, 60 pessoas por semana. Muito delas, uma confissão, uma orientação na vida. Eu perdoo, eu dou o perdão da parte de Deus a essas pessoas, mas eu não posso me dar o perdão. Eu não posso me auto-perdoar. Eu preciso buscar um outro sacerdote para que eu possa também fazer a minha confissão para receber essa graça do perdão. Porque quando nós falamos com o outro da nossa fragilidade, do nosso pecado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, 25 anos de padre, eu nunca vi uma pessoa ir para a confissão mentindo. Porque ali ela desnuda. Verdade. Sabe por que ela se desnuda? Ela é verdadeira. Porque ela sabe que ali não é o tribunal da condenação. Ali é o abraço da reconciliação. Ali é o lugar da graça. Ali é o lugar, onde, eu sempre digo isso lá no santuário, onde eu vou deixar o peso pesado da vida, do pecado, da morte, da dor, para sair com a leveza da vida, da graça. Aquilo que Jesus disse no Evangelho de Mateus, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados com o peso da vida. E o pecado é um peso pesado. Troca comigo, disse Jesus, troca comigo, e eu darei alívio ao coração de vocês. E esse alívio vem quando nós, de fato, estamos contritos. Falei no último bloco, não quando estamos apenas atritos, mas contritos. Contritos, né? Então, buscar o sacerdote é muito importante. Quando Jesus, depois da ressurreição, no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, ele soprou sobre os apóstolos, dizendo, receba o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes serão retidos. Então, nós entendemos, nós cristãos católicos, nós entendemos que o lugar de receber o perdão, o lugar de se reconciliar com Deus é no sacramento da confissão. Posso e devo diariamente fazer o meu exame de consciência e pedir perdão a Deus pelas minhas faltas? Devo sim reconhecer, mas o lugar de receber a graça restauradora, o lugar de receber a vida nova é no sacramento da confissão. Sobre este versículo, se vocês me permitem, me lembrei aqui, eu era bem jovenzinho, se eu não me engano, eu não tinha entrado para o seminário ainda, eu só participava da igreja. Minha avó, um dia chegou lá na minha casa, bravíssima,
como a gente diz assim, o povo mais antigo, cuspindo marimbondo. Mas ela estava muito brava, muito irada, esbravejando com o padre. Havia um padre lá perto da minha paróquia que ele tinha fama de ser um bom padre, que fazia milagres, abençoava as pessoas, recebiam graças. E ela foi lá. E ela chegou brava, porque o padre não quis dar para ela o perdão, a absolvição dos pecados. Padre pode negar? Vou deixar você pensando. Padre pode negar a absolvição? Pensa, porque no próximo bloco eu vou responder. Muito bem, então pensa direitinho na sua pergunta, na sua dúvida. E antes do intervalo, padre, eu queria colocar aqui também a pergunta da Adriana. Na verdade, ela faz uma colocação e gostaria de uma explicação. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele, né, em pessoa, peça perdão e depois vem colocar a tua oferta? Isso. É isso mesmo? Isso. Adriana, muito obrigado pela sua participação. Um beijo no seu coração. Um dos grandes desafios que nós temos nas nossas relações perpassa pelo amor. Porque esse é o mandamento do Senhor. Amai-vos. Qual que é a medida do amor que eu preciso ter? Não é a minha medida, não é a forma que eu acho que eu devo amar, não é a forma do outro, e muito menos este amor que se canta em versos e prosas por aí, nos pagodes e outras coisas mais. Não é este amor. O amor que nós estamos falando é o amor em Cristo. E então, o Senhor Jesus diz, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou o seu irmão tem alguma coisa contra você, vá lá, reconcilie com ele. Porque Deus é uma comunhão de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma presença de amor que os une. Quando falta amor, porque o outro foi machucado, quando a gente levanta uma barreira, seja do mal-estar, seja de um incômodo, seja de uma tristeza, a gente vai levantando barreiras onde o amor não vai fluindo. Não vai fluindo. E quando o amor não flui, ali a gente barra a graça de Deus. Portanto, o Senhor Jesus é claro, reconcilia primeiro. A manifestação da fé do nosso culto para com Deus, ele perpassa para as relações, pelas relações humanas. Vai lá e reconcilia. Vai lá, se for o caso de você ter errado, vai lá e pede perdão. Pede perdão, reconheça o erro. Agora eu quero, se vocês me permitem dizer, muitas das vezes a gente tem que pedir perdão pela forma com que falamos ou agimos, não pelo que de fato fizemos, porque a gente às vezes faz muito certo as coisas. Se tem que chamar atenção, temos que chamar atenção. Se temos que corrigir o irmão, temos que corrigir o irmão. Se temos que chamar por uma conversa difícil, temos que chamar por uma conversa difícil. Isso é ato de amor e de caridade. Porém, a forma com que fazemos, essa é, sim, o meio pelo qual, às vezes, eu posso pedir perdão, porque eu fiz de uma forma errada, deixei me levar pela raiva, deixei me levar pela emoção, e aí eu excedi naquilo que eu deveria fazer, machucando o irmão. Bom demais, né, gente? Com o Padre Joel, nós podemos aproveitar esse espaço para experimentar a graça de Deus através do ensinamento dele. 4h26, o Falando de Vida hoje traz esse tema que é o processo de confissão, o processo de arrependimento, do perdão e essa palavrinha que é reconciliação, que muita gente não entendeu ainda também direito o que é. Você precisa se reconciliar com alguém, mas como é que vai reconciliar sem perdoar? Ou perdoa a si mesmo, reconcilia sem perdoar? A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o Padre Joel, explicando um pouco mais e tirando a sua dúvida. Olha o privilégio que nós temos de ter um sacerdote com essa sabedoria toda para acalmar a nossa alma, o nosso medo, a nossa angústia de todos os dias. Participe conosco, 99412 2179. 4h27,
na Rádio América 107,1 e TV Horizonte, canal 30.1. Já quero deixar um abraço aqui para os amigos que estão nos acompanhando aí no estado da Bahia. Obrigado pela audiência. Intervalo, nós já voltamos. Quatro horas e 31 minutos, 4h31 no Falando de Vida, com o Padre Joel Carreira Júnior, ele que é reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande, um lugarzinho muito especial, lugarzinho no sentido de ser acolhedor, gostoso de ir, de visitar. Por falar nisso, na semana que entra agora, né? Aliás, no próximo final de semana, Padre Joel, nós temos lá uma missa especial, não é isso? É no dia 13. Dia 13, gente. Sem ser esse final de semana, o próximo. Que é o dia de Santo Antônio, né? Exatamente. Nós temos a missa com a bênção do exorcismo. Né? Santo Antônio era um padre exorcista. Ele teve algumas experiências com o demônio. E ele, então, pela sua intercessão, afugenta o demônio. Por isso que nós temos esta cruz, chamada a cruz da bênção do exorcismo, onde Santo Antônio, uma vez, o demônio apareceu para ele dentro da igreja, ele ficou tão assustado que ele saiu correndo, e o demônio começou a correr atrás dele, e aí ele foi subir umas escadas, a hora que ele passou pela portal, ele traçou uma cruz logo no portal, e o demônio não passou dali. Porque a cruz é a força da vitória. E aí nós vamos no próximo sábado, dia 13, quero até te convidar, compre uma cruz, leva lá no santuário, na missa das 19 horas do dia 13, sábado. Nós vamos abençoar a cruz para você colocar na sua casa, assim como Santo Antônio traçou a cruz lá no umbral daquela escada, para que essa cruz também afugente da sua casa os males espirituais, o demônio. Nós vamos abençoar a cruz. O ideal seria, sabe, Pioto, que nós deveríamos ter em nossa casa, em cada cômodo, uma cruz. Isso é muito importante. Cada cômodo da nossa casa tinha que ter uma cruz. Leva a sua cruz lá na missa das 19 horas do dia 13 de setembro, em Roça Grande, Santuário Santo Antônio. Nós vamos abençoar. E hoje, não é, padre? Nessa segunda, nós temos uma missa para as almas. Isso. Toda primeira segunda-feira do mês no santuário, nós temos um cemitério ao lado do santuário. E neste cemitério nós não podemos mais enterrar as pessoas, porque o meio ambiente não permite, por causa da proximidade com o Rio das Velhas, mas nós fizemos um columbário. Você sabe o que é um columbário? Hoje as pessoas estão sendo cremadas e aquelas cinzas, diz a igreja, eu não posso jogar de uma montanha, eu não posso jogar no mar, eu não posso plantar num vaso de flor na esquina da minha casa ou dentro do terreno da minha casa. As cinzas precisam ser entregues aos Campos Santos. Olha, antigamente a gente falava isso, Campo Santo é cemitério. Como nós não enterramos, então nós temos lá o nosso columbário. O columbário é o lugar onde guardam as cinzas. Então a pessoa é cremada, ela é colocada num potezinho, numa urna cinerária, e esta urna cinerária não pode ficar na sala de casa, não pode ficar no guarda-roupa, não pode ficar em algum lugar, as cinzas também não podem ser jogadas em qualquer lugar, elas devem ser entregues ao Campo Santo para a gente guardar. Então, toda a primeira segunda-feira do mês, a gente reza pelas almas que estão ali confiadas ao cuidado do nosso Campo Santo. Se você quiser adquirir um lóculo, lá o nosso lóculo, o mercado aqui em Belo Horizonte, vende um lóculo para uma urna cinerária. Lá em Roça Grande, eu fiz questão, um lóculo, que é uma caixinha, um box, cabem 4 urnas cinerárias, ou seja, no mesmo lóculo que você tem, no mesmo box, você pode colocar 4 pessoas da sua própria família. E toda primeira segunda-feira do mês, a gente reza em sufrágio dessas almas. Venha participar conosco hoje, às 19h30. E isso tudo, padre, todo esse processo é um sinal de respeito
aos que já partiram, não é? Respeito à memória de quem partiu. Se você me permite, o nosso Sim. lá, quando você vai lá, você tem um QR Code na lápide daquela pessoa. Pelo QR Code a família pode colocar as fotos, as músicas, Interessantíssimo. vídeo dessa pessoa, porque nós não guardamos cinzas, nós guardamos memórias de pessoas. Olha que coisa linda, porque o nosso Deus é o Deus da vida, não é o Deus dos mortos. Maravilhoso. 4h35. Ione, eu ouvi o seu áudio, mas eu queria que você escrevesse a sua pergunta também. Seja bem-vinda ao Falando de Vida. Muito obrigado pelas suas considerações também, tá bom? Muitas pessoas ligando ainda durante o programa, nós não conseguimos atender ao mesmo tempo. Então, se você tem uma dúvida, mande para nós. 99412-2179. Ainda há tempo de você fazer o seu pedido de oração ou fazer a sua pergunta sobre o programa de hoje, contextualizando a confissão, o processo de arrependimento e também essa questão de reconciliar-se com alguém que te feriu, que te magoou muito. Como fazer isso? A confissão está aí. E nós ouvimos Padre Joel falar no bloco passado que melhor nem comungar se você estiver em pecado, né? Ou se você não perdoou, não se reconciliou com seu irmão. Como é que a gente vai receber o corpo e o sangue de Cristo, Padre, com a mente tão tumultuada e com o espírito tão atordoado, né? Verdade. Piotr, se você me permite, Claro. também gostaria de dizer, quem sabe na próxima segunda-feira a gente poderia tratar sobre o assunto do perdão. Ótimo. Nossas relações são muito difíceis. Muito. E nós precisamos entender o ser humano, entender a nossa vida, as nossas emoções, para que a gente possa reconciliar. A palavra conciliar é muito interessante. O que significa a palavra conciliar? Põe acordo, põe harmonia. Quando Deus nos criou no paraíso, nós tínhamos uma harmonia perfeita com Ele e com as coisas. O pecado entrou e quebrou essa harmonia. Quebrou tanta harmonia que Deus precisou procurar o homem. Deus não precisava procurar o homem. Por que Deus não precisava procurar o homem? Porque eles eram harmônicos. Eles eram muito unidos, ligados em si. E diz o texto da Bíblia que todos os dias à tarde Deus descia do céu para se encontrar com o homem. Quando o homem peca, ele então deixa de ter conciliação, ele não se concilia mais, ele não se une, ele quebra isso. Quando ele quebrou, olha que bonito, a primeira atitude de buscar aquele que não está mais conciliado foi Deus. Deus começou a procurar no paraíso. Aí você vai falar assim, mas Deus não é onipotente? Deus não é onisciente? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas Deus não invade a nossa liberdade. O homem quis se esconder porque o homem estava envergonhado. Deus não queria causar mais dor no coração do homem, invadindo a liberdade. Por isso, diz o livro do Apocalipse, Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Ele não entra. Ele não entra se você não abrir a porta, se você não convidar. Olha que Deus elegante que nós temos. Ele não invade, não não invade. Deus é um gentleman. Ele não invade. Ele se apresenta. Se você abrir a porta, ele diz, se você abrir a porta e me convidar para entrar, eu vou entrar, vou sentar com você, vou cear com você, você vai cear comigo, nós vamos nos conciliar. E essa conciliação também precisa fazer com o irmão. Às vezes o irmão, na sua fragilidade, eu sempre digo isso, eu não acredito que ninguém seja mal em si mesmo. Não existe uma pessoa má no sentido estrito de maldade. Existem pessoas que não têm oportunidade ou não têm condições de serem boas, porque estão muito feridas, estão muito machucadas, foram formadas com valores que não são os nossos, por isso a evangelização, por isso precisamos apresentar Jesus de uma forma muito bonita, não como um Deus que olha para nos castigar, mas um Deus que olha para zelar por nós, cuidar de nós, estar conosco no dia a dia, afinal de contas ele é Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus amor. É bom, não é, gente? Falando de vida e a gente está
falando dessa informação tão importante que é confessar e também contextualizando a questão do pecado. Rapidamente eu vou pedir Padre Joel para falar para a gente antes do intervalo. Padre, e se temos aquele pecado de estimação, aquele que a gente sempre volta a cometer, como é que faz para a gente se livrar de vez? Exige uma mudança maior? Pois bem, vamos imaginar uma cebola. Quem cozinha vai entender, quem não cozinha vai ficar difícil, né? Uma cebola ela tem muitas camadas, correto? Tem coisas que as camadas mais exteriores nós vamos tirando com mais facilidade. As camadas bem interiores nós já tiramos com muita dificuldade. O pecado, entre aspas, de estimação, ele entra nessa questão. Tem coisas que não estão tão arraigadas em nós, nas nossas emoções, na nossa consciência, naquilo que nós consideramos como verdade. Então é muito mais fácil a gente se libertar. Outras coisas estão mais entranhadas no âmago do nosso ser, que são coisas que não agradam a Deus, mas isso demora mais tempo. E para a gente se livrar é possível? Sim. Qual que é o caminho? O caminho é a confissão. Uma confissão não movida pela atrição, o medo de ir para o inferno ou porque eu quero comungar, mas uma confissão movida pelo ato de contrição. Eu quero mudar de vida, eu quero mudar a minha forma de ver, de viver, de agir, de falar e de ser, para que eu possa me conciliar com Deus, para que eu possa estar plenamente conciliado, unido com Ele e assim eu possa viver uma vida em plenitude. Então, o caminho para se libertar desses pecadinhos de estimação é de fato o sacramento da confissão, porque o sacramento da confissão nos traz cura, é sacramento de cura, de libertação e de transformação de vida. Muito bom, Padre Joel. Quem sabe, não é, você não vai buscar essa cura hoje na sua igreja, na sua paróquia, com o seu pároco, buscar essa, como o Padre Joel disse, essa cura interior e que também se reflete no exterior. 17 minutos para as 5 no Falando de Vida pela Rádio América e TV Horizonte. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos com a sua pergunta e também o seu pedido de oração para o final do programa. Quatorze minutos para as 5 no Falando de Vida deste 1º de setembro de 2025. É o primeiro programa Falando de Vida do mês de setembro com o Padre Joel Carreira Júnior, do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Ele que é o responsável pelo santuário. E lembrando a você que nós temos muitas perguntas e pedidos de oração. Quando você for fazer a sua pergunta, sem medo ou com dúvida, não precisa se identificar se você não quiser, pode contextualizar a sua pergunta numa boa, sem medo de ser feliz. Como disse Padre Joel, nós não estamos aqui para julgar e condenar, nós estamos aqui para orientar, principalmente com Padre Joel. E para mais uma pergunta desse assunto, que é o processo de arrependimento. O pecado, dizem, mora ao lado, o arrependimento às vezes é difícil, a confissão se torna também, às vezes, um obstáculo. Por quê? Porque as pessoas não vão se confessar e porque aquelas que vão se sentem tão bem por dentro, Padre? Neste mundo de hoje, onde a gente terceiriza a culpa de todo mundo, não é verdade? Sempre o culpado é o outro. É o outro que tirou a minha paciência, é o outro que me irritou. Mas olha só, a falta de paciência é minha, a irritação é minha. É esse que é o pecado. O outro foi apenas a desculpa para aquilo que está dentro de mim. Aquilo que está dentro de mim. E se não fosse o outro, eu nunca ia ter consciência de que eu sou irritadiço,
Se não fosse o outro, eu não ia ter consciência que eu sou impaciente. Se não fosse o outro, eu não ia ter consciência que eu sou irascível. Percebe? Então, o outro é sempre importante, porque eu sou o outro do outro, que é o outro de mim mesmo. Eu só me enxergo no outro. Então, não é o outro que me provoca. O outro faz emergir em mim sentimentos que precisam ser evangelizados, que precisam ser curados, que precisam ser transformados. Por isso, quando a gente olha para o outro, nós deveríamos ser muito gratos quando o outro faz emergir coisas em nós, coisas boas e não boas. As boas e não boas estão aqui, não é causa do outro. Portanto, a consciência de nós mesmos é que é importante. Então não vamos terceirizar culpas, não vamos dizer porque o outro fez. Está aqui dentro. E quando está aqui dentro, eu preciso tirar, porque senão eu não vou me conciliar com Deus. E se eu não me concilio com Deus, eu também não me concilio com meu irmão. Por isso o sacramento é da reconciliação. Deus nos fez todos conciliados entre si. Nós, pelo pecado, quebramos a conciliação e precisamos da graça de Deus, do sacramento, para nos reconciliarmos novamente, voltando à graça original. Padre Joel, quero contextualizar aqui a mensagem da nossa ouvinte. Boa tarde a todos. O programa de hoje está bom demais, assim como os outros dias. Como é bom ter a Rádio América e a TV Horizonte, pessoas que enriquecem ainda mais. Parabéns, gente. Agora peço a bênção do Padre Joel, nós vamos incluir você. Sou muito devota de Santo Antônio também. São aqueles que mandam as mensagens no finalzinho do programa, como sempre, aqui a nossa querida Miriam. Não mandou o bairro dela, mas está aqui com a gente, Miriam C. Miriam, sobrenome também, ela não colocou para a gente. Padre, uma perguntinha antes de terminar o programa. E se a gente pede perdão à pessoa por um erro cometido e a pessoa diz não, eu não te perdoo? Isto acontece e muito. O fato dela não te perdoar não vai acarretar nada na sua vida, mas na vida de quem não perdoou. Porque uma pessoa que não perdoa, ela retém sobre ela mesma os piores sentimentos, as piores forças destrutivas. Portanto, se você foi procurar o perdão, você já está liberto, você já está abençoado, porque você já fez um processo de amadurecimento humano, de crescimento humano, você mostrou que o amor agiu tanto em você que você está buscando a conciliação ou se reconciliar. O outro não te aceita, não quer falar com você, não quer te dar perdão, quer praguejar na sua vida, quer te amaldiçoar. Olha, abençoa a vida dele, deixa ele seguir o caminho, porque esse sentimento de quem não perdoa é cruel, é destrutivo. É destrutivo. A vida daquela pessoa nunca vai para frente. Ela vai acarretar doenças, ela vai acarretar realidades muito difíceis na vida. Mas você que buscou o perdão, você está libertado. Você está livre para amar, para voar. Essa é a grande graça. Que maravilha, né, gente? 8 minutos para as 5. Está na reta final do nosso Falando de Vida. Você tem alguns minutinhos ainda para mandar a sua pergunta ou o seu pedido de oração. Já estamos incluindo aqui a família Chamoni, que também está nos acompanhando. Se você ainda quiser mandar, 994 12 21 79, família Chamoni de Lima. E aqui eu mando um abraço e agradeço também a mensagem do professor Geraldo Brandão de Oliveira, que está nos acompanhando, colocando ele em oração, está fazendo aniversário hoje, quase 80 anos, é o professor de judô mais antigo de Belo Horizonte, mais graduado aí da nossa Confederação Brasileira de Judô. Parabéns, professor Brandão, está aqui no nosso momentinho de oração pela sua vida, pela sua educação, pela sua sabedoria também. Muito bem, pessoal.
Nós colocamos o Felipe Santos, também do bairro Santa Mônica, mandando a mensagem dele para a gente e já nos preparando para o momento de oração com o Padre Joel. Antes, eu queria finalizar este programa perguntando o seguinte, Padre Joel. Uma pessoa que acabou de começar a caminhada cristã católica, como é que o senhor, Padre Joel, aconselha para que esta pessoa entenda e procure o sacramento da confissão? Todo começo de caminhada é um novo desafio. É um desafio novo porque nós temos que abandonar muitas formas de viver, de pensar, de falar, para assumir o novo de Deus. Então é um processo. Creio que ninguém convence ninguém das realidades espirituais. O único que nos convence, que nos faz entender os mistérios de Deus é o Espírito Santo. Então o que eu te sugiro? Peça incessantemente o Espírito Santo, para que ele te ilumine, para que ele te explique, para que ele te revele. Aí você vai perceber, você está dentro de um ônibus, você está num restaurante, você está assistindo um jogo, você está conversando com alguém, você está vendo uma novela, um programa, de repente uma coisa faz assim, ó, a resposta que eu precisava. Aí você vai ver uma cena, entendi uma coisa, porque o Espírito Santo está agindo. E ele age, meu irmão, na sua vida. E a sua vida aonde você está, no trabalho, na família, no lazer, na igreja, em todos os lugares. O Espírito Santo não age só dentro da igreja, não. Então, invoque o Espírito Santo sempre. Quando eu aprendi isso, eu digo para vocês, eu invoco o Espírito Santo mais de 50, 60 vezes por dia. De noite, quando eu acordo para beber uma água, de noite eu tenho uma fome, às vezes eu vou lá saltar a geladeira, eu acordo de noite e rezo ao Espírito Santo. Eu sempre estou pedindo, Espírito Santo, me ilumina, me mostra as coisas que eu não consigo ver. Me coloca no caminho da salvação, faça com que eu permaneça. Sempre invoque o Espírito Santo. Aqui está a vitória de uma vida espiritual. Muito bem, 5 minutos para as 5 no Falando de Vida com o Padre Joel Carreira Júnior, do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Quero também agradecer aqui a colocação do nosso ouvinte. Está muito feliz com o programa de hoje, externando aqui, padre, dizendo o seguinte: ele gostou muito do conceito de metanoia, dessa necessidade de mudança de mentalidade que devemos ter na vida. Que bonito. Como é que ele chama? Tem Ele nome? se chama Felipe Santos, do bairro Santa Mônica. Ô Felipe, Deus abençoe. Fui seu vizinho aí durante 12 anos. Morei no bairro Santa Amélia, viu? Um grande abraço. Tem muitos amigos e saudade dessa região aí. Um beijo no seu coração, Felipe, para todos vocês aí de Santa Amélia, Santa Mônica, essa região aí de Belo Horizonte. Devotíssima de Santo Antônio também nos acompanhando, a Tânia Rocha. Obrigado, Tânia. E toda a família Santana da Rocha e Ribeiro acompanhando aqui o nosso programa. Muito bem, gente, nós temos 3 minutinhos para preparar a nossa vida para esse momento de oração com o Padre Joel Carreira Júnior. Vamos mergulhar nesse momento que é tão importante para nós, você que está em casa, também no carro ouvindo a Rádio América, no trabalho, em outros estados, as mensagens que nós não conseguimos ler ou identificar, a gente vai traduzir para o Padre Joel e lhe fazer chegar até ele. Aqui alguém da Bahia diz o seguinte: eu digo, Espírito Santo, me ilumine e me inspire. Diz-me o que devo fazer. Parabéns, parabéns, isso mesmo, é o caminho. Nossa amiga lá na Bahia, em Salvador, obrigado pelo carinho. E agora sim, o nosso momento de oração com o Padre Joel Carreira Júnior. Receba essa bênção que vem com a cruz sacra de Santo Antônio. O nosso amigo Pablo Moura está me perguntando dos horários de missa lá no Santuário Santo Antônio, que ele gostaria de participar. Então, para você, Pablo, e para todos, nós temos o nosso horário de missa no nosso Instagram, @Terra dos Milagres RG, Terra dos Milagres RG. O telefone da nossa secretaria é o 31 3671 1435,
31 3671 1435. Aos domingos, a missa no santuário é às 8 da manhã, às 10 da manhã e às 18. E de terça a sábado, às 8 horas da manhã, na ermida. Então vamos receber essa bênção de Santo Antônio. Um abraço para o Nilo do Santuário, os membros da comunidade Cuidar, a Dona Maria da Consolação Magalhães, lá de Sabará, 85 anos, fez aniversário sábado. O Marco Antônio e Adriana de Betim, que pede uma bênção. A Zilza, do bairro Buritis, Dark Aparecida, pedindo para os filhos Lucas, Laís e Mateus, Marlene Gonçalves, Hernande de Matozinhos, Rosilene do Riacho Contagem. Obrigado pelo seu carinho, Rosilene. Deus abençoe. Elza Henrique, João Vitor, Davidson e Pamela, uma família. Lauro França, que hoje faz aniversário. O Geraldo Brandão de Oliveira, também aniversariante. A Efigênia e família do bairro Lindéia. A Miriam, não se identificou de onde, a família Chamone de Lima, a família Santana Ribeiro, Felipe Santos, o Pablo. Deus os abençoe. Você e agora eleve seu coração a Deus. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, Jesus Cristo nosso Senhor. E pela intercessão de Santo Antônio, abençoe-te o Deus Todo-Poderoso com a bênção, a graça, o milagre que você mais precisa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença. E segunda-feira que vem vamos falar sobre perdão, tá bom? Te aguardo. Obrigado, Padre Joel, mais uma vez. Lembrando que você segue a partir de agora aí na TV Horizonte com o nosso querido Assir Antão e o Ei Gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Nós continuamos juntos aqui na Rádio América 107,1 com Trânsito Livre, daqui a pouquinho na companhia de Letícia Bessa. Lembrando que esse programa tem a produção de Maria Eduarda Mariano, também na trilha e mixagem o Valdemar Martins, na produção executiva Tereza Carvalho, trabalhos técnicos o Baldino Souza, Fernanda Lousada, na coordenação de marketing comercial o Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo da Rádio América, a Lídia Procópio, na coordenação de jornalismo TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno e na direção geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Obrigado, mais um Falando de Vida para você.